Glória, isso é verdade, viu, queridos? A questão do dízimo, só acrescentando algo aqui, tá bom? A Bíblia diz que nós ainda podemos tomar prova de Deus quando somos fiéis, tá certo? Deixa eu contar esse testemunho aqui, que faz tempo que Deus está... Eu já passei uns 5 cultos, 6 cultos, e Deus conta hoje, e eu disse, não conto. Porque às vezes, querido, você tem até vontade, entendeu? Mas na hora você não acha o momento certo. E como o pastor está falando sobre isso, né? Eu quero falar algo para vocês. Eu estava com um problema no carro, tá bom? Colocar uns rolamentos. E de repente tinha uma coifa furada, né? Uma coifa, ela estava furada. E um carro é um carro da Renault. Um carrinho velho, né? Da Renault. Mas as peças da Renault são mais caras. E o homem de Deus disse, tem que comprar uma coifa. Eu procurei muito canto, não achei. Aí eu passei aqui no Aquiraz, o cara disse, chegou hoje. Me vendeu a coifa, me vendeu R$36. Aí eu só que benção, levei. Só que foi colocado no carro e o carro vazou. Quando foi no outro dia eu fui lá. Aí eu disse, olha, tá vazando. Aí ele tirou o auxiliar de mecânico, né? Tirou. E disse, olha, só serve a original do teu carro. Aí, pois, quanto é a original, vamos procurar saber. Aí eu liguei para autorizada e o cara disse, é 283 e alguns centavos. Caro, né, mas eu quanto? Não é só uma, não é isso mesmo, 283. Uma coifa original. Aí eu disse, é o jeito. Chamei meu filho, Delan, vem para cá, porque eu tenho que ir lá na Santos Dumont, lá em Fortaleza, e comprar isso aí na casa de peça, na autorizada. É o jeito, não podia ficar sem carro. Aí, mas antes disso, eu oro ao Senhor. Eu paro por um momento e diz, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? E de repente eu encontro um cantinho lá e oro e falo a seguinte frase, Senhor, eu sou dizimista da tua casa, eu sou ofertante da tua casa, e eu faço isso com muito amor e sou fiel a ti. Será que não tem um jeito que pode ser feito para mim não comprar esta coifa tão cara, Senhor? Eu não tenho. Meu irmão, é com muito cuidado, porque a gente não está encostando Deus na parede, tá bom? Isso é com muito cuidado. Isso que eu estou falando é porque a sinceridade de ser fiel eu tenho. Eu não posso dizer para Deus que sou fiel sem ser. Deus ia rir, sei lá, se pudesse rir, ia rir da minha cara. Mas eu disse, Senhor, me ajuda aí. De repente eu chego perto do auxiliar de mecânico, que o mecânico tinha saído, e eu disse, filho, tem certeza que essa peça aqui não é ao contrário? E ele disse, é não. E eu disse, mas bota aí. De repente ele botou ao contrário e a coifa deu no lugar. Só Deus faz isso, só Deus dá luz. Eu não sou mecânico, meu irmão. Só Deus dá luz para que a gente faça. 283 eu paguei 36, já ia devolver, já ia ter problema com o cara daqui, que eu ia ter que devolver a coifa. Mas Deus é tremendo, meu querido. Deus é fiel. Então isso é quem é fiel a Deus. Pastor, o senhor está se achando em ser fiel? Graças a Deus eu sou. Tá bom? Eu estou diante do meu pastor e de pastores. Tá bom? Tudo que vem a gente faz com amor. Então quando você resolver de verdade, querido, ser fiel, esses gastos vão ser tirados, tá bom? Amém? Vamos trazer uma mensagem. Livro de Gênesis, por favor. Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Nós vamos ler o 50 até o 53, tá bom? Primeiro livro da Bíblia Sagrada, tá bom? Gênesis capítulo 41,
Nós vamos ler dos 50 ao 53 e vamos ver o que Deus vai falar conosco, tá bom? Nesta noite, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer, diga comigo, crescer, na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. Fecha os teus olhos. Pai, de infinita glória e misericórdia, nós nos prostramos diante de Ti, Te adoramos, glorificamos, exaltamos ao Teu nome. Ó Deus, queremos agora ouvir a Tua voz. Ó Papai, usa-nos, Senhor, pela Tua misericórdia. Fala à Tua igreja, fala ao Teu povo. Deus, que este povo esteja sedento, Senhor, para ouvir a Tua voz nesta noite. Ó Papai, eu Te peço nesta noite, em nome de Jesus, e aquele que crê comigo, digam amém, amém, amém. Pode sentar-se. Esse texto bíblico, ele é algo muito interessante para nós. Nós sabemos que José, ele sofreu demais, passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Se a gente for falar do livro de José aqui, você vai dizer: eu já conheço toda, pastor. Desde o livro do capítulo 37 até a frente, eu acho que 42, né, ou 43, 42, 43, não é assim, eu acho. José tem passado por luta, por dificuldade, vendido por seus irmãos, traído por a esposa de Potifar, quando entregou na cadeia. E assim muitas lutas esse homem teve. Agora José, ele é levantado governador do Egito. O faraó agora convida ele e diz assim: olha, vai haver 7 anos de fome, e eu não encontro ninguém como o Senhor, como tu, o qual o Senhor te usa, o qual o Senhor é contigo. A Bíblia diz que onde José colocava a mão, prosperava. Onde tudo que José fazia, Deus estava com ele. E o interessante aqui é que José agora, ele vai enfrentar mais uma das grandes batalhas que ele já enfrentara durante a sua caminhada. José agora vai enfrentar 7 anos de fome. Você pode estar dizendo assim: pastor, mas ele não foi levantado governador, ele não foi tacado lá como um grande homem. Mas tem luta, mas teve batalha. José agora, ele vai se preparar para 7 anos de luta. José vai começar agora a preparar a sua vida para mais uma batalha. Quando se fala de luta, fala de batalha. Quando se fala de fome, melhor dizendo, se fala de batalha, se fala de aflição, se fala de momentos difíceis. Não era 7 meses, era 7 anos de fome. Era muito tempo que iria passar. Então seria tempos de aflições. Mas José vai se preparar por esses 7 anos. É o interessante que eu acho aqui, que José, ele se prepara antes de chegar à batalha.
Antes de chegar à luta, José, ele já está se preparando para enfrentar. A Bíblia diz que nós temos luta, batalhas, teremos aflições, não é assim? Então, José iria se preparar. Nós, às vezes, temos alguns problemas. Nós nos preparamos durante a batalha ou depois da batalha, a gente quer se preparar. Quando a batalha começa, é que a gente começa a se organizar, começa a melhorar a nossa vida. José se antecipa. José disse: eu vou enfrentar 7 anos de fome, eu vou enfrentar 7 anos de dificuldade. Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que estar pronto para que isso venha. Agora, o que eu acho interessante nesse texto é que José se prepara tendo 2 filhos. Você não vê que é interessante? A Bíblia diz: nasceram-lhe 2 filhos, né? Que Asenate deu. Como é que se prepara para uma luta? Como é que se prepara para uma dificuldade? Como é que se prepara para dias de fome, muitos anos de fome, tendo 2 filhos? Se a gente for pensar assim, meu Deus, quanto menos filho, melhor. Não é assim? Quanto menos gastar, a gente já está dizendo assim: poupa aí o dinheiro, viu que a situação vai ficar difícil. A gente já faz isso lá em casa e em qualquer canto que a gente passa. Teve essa pandemia aí, quase todo mundo sem dinheiro, era todo mundo guardando o que tinha. Quase não chegava dízimo, né, pastor? Porque não tinha, o pessoal guardava para comer. O povo se preparou na pandemia. O povo se preparou quando a luta chegou. Só que José se prepara tendo 2 filhos. Mas é justamente sobre esses 2 filhos que eu quero falar hoje. A Bíblia diz que José, no verso 50, vai dizer que nasceram 2 filhos, né? Antes que viesse o ano de fome que lhe deu Asenate, filho de Potífera, e o primeiro filho. No verso 51 vai dizer que chama-se Manassés. E vai completar aqui: porque disse: Deus me fez esquecer, diga comigo, esquecer, de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Manassés significa esquecimento. Ele estava tendo um filho chamado Manassés, porque ele não iria entrar numa luta, numa batalha, lembrando do que os seus irmãos fizeram com ele. Ele não ia entrar numa nova batalha ferido. Ele tinha, querido, que ser lavado a sua alma. Não se entra na batalha ferido. Terminamos uma luta, começa-se outra. Depois termina-se outra e inicia-se outra batalha, outra luta. Mas imagina se José fosse começar a entrar nesta batalha e dizer assim: ah, meus irmãos fizeram mal a mim. Os meus irmãos me venderam, e cheio de ódio no coração. Imagine, querido, como é que ele ia ficar firme para enfrentar uma luta com pensamentos negativos dentro dele próprio. Como é que José ia conseguir, querido? Antes ele tinha que esquecer tudo que passou para poder enfrentar a luta com força. Do que Deus está querendo dizer nesta noite: não importa o que fizeram contigo, o Senhor está dizendo perdoa. O Senhor está dizendo não importa o que se levantou contra você. Não adianta você entrar numa nova batalha ferido. Não adianta você, querido, entrar numa batalha cheio de rancor no coração. Não adianta a gente tentar, querido, enfrentar as lutas, as dificuldades, se a gente não consegue nem resolver a nossa. Sabe o que o Senhor está dizendo conosco? A batalha vem, as aflições vêm. Mas como nós estamos para enfrentar as aflições?
como nós temos nos preparado para enfrentar as lutas que irão chegar. Às vezes tem pessoas, querido, que ficam amargurado. Mas ele fez o ano passado, o ano retrasado comigo, e não consegue, querido, todas as lutas que vem, sofre. A batalha é grande porque nunca se preparou. Como deveria perdoar, não perdoa. Como deveria fazer, não faria, não faz. Você sabia que tem muita gente, querido, que já deveria estar bem mais à frente, já deveria ter sido muito mais abençoado, mas às vezes, querido, tem um rancor dentro do coração, não perdoa de jeito nenhum, bate o pé e diz: eu não perdoo. Ele está debaixo do meu pé, ainda diz isso. Aí você vê, quando começa a luta, parece que está apanhando dia e noite, está sofrendo, não tem faculdades mentais, não tem condição, intelecto não dá para disputar, querido, em dias difíceis, para enfrentar a luta, para enfrentar dias de dificuldade, para enfrentar dias de fome. Nós temos que estar bem consigo mesmo, nós temos que estar bem para ir buscar a presença de Deus. Olha que eu vou entrar numa luta todo quebrado. Com certeza que Deus está falando com pessoas aqui que estão sofrendo direto. Pastor, agora eu estou sabendo por que eu sofro tanto, minha irmã. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Enquanto nós não perdoamos, fica aquela mágoa dentro da gente. Lá no livro, nesse mesmo livro de Gênesis, capítulo 26, vai dizer que Isaac, ele cava muitos poços. Quando eu falo isso, eu lembro do pastor Anderson. Ele cava poços, e os filisteus vinham e entulhavam os poços. Ele cavava, ele entulhava. Cavava num lugar, cavava no outro, e toda vida que cavava, eles vinham e entulhavam sempre os poços. Era aquele povo todo contra ele. Só que teve um tempo que ele cavava os poços e já não estava mais dando água. Teve um tempo que ele parou, ele cavava, mas a água não vinha. Foi justamente nesse tempo que Abimeleque, rei dos filisteus, ele veio até Isaac, compareceu até Isaac e disse: eu sei que Deus tem te visitado, eu sei que Deus é contigo, e não me faça nenhum mal. Isaac recebeu aquele homem, querido, que tanto fez mal a ele. Isaac recebeu, querido, tinha todos os motivos para dizer assim: agora, neste momento, tu vai ver o que eu vou fazer com a tua vida. Tu está no meio do exército, tu está acampado, não tem como correr. Agora eu vou me vingar de ti. Isaac tinha todas as legalidades para fazer. Aquele homem se levantou a vida toda contra ele. Sabe o que Isaac fez? Isaac fez um banquete para ele. Isaac fez um banquete. A Bíblia diz que eles comeram juntos. A Bíblia diz que eles oraram juntos, beberam juntos. E depois Isaac diz: vai-te em paz. Ele tinha tudo, querido, para dizer assim: agora tu vai ver o que vai acontecer. Mas não, querido, eles comem junto, eles oram junto. Isaac faz um banquete para ele, recebe ele muito bem. Depois que ele recebe, querido, depois que ele despede ele, no verso 32 do mesmo capítulo, vai de 26, vai dizer que aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram acerca do negócio do poço, e disse para ele que tinha cavado. Ele diz: temos água.
Na mesma hora, querido, que ele tratou ele bem, ele disse: agora chegou água neste lugar. Sabe por que Deus às vezes não abençoa certas pessoas, querido? Deus está doido para abençoar. Talvez você tenha cavado aqui, tem cavado acolá, tem buscado em todos os lugares, mas tu tem tratado o teu irmão, querido. Ei, tu tem tratado mal o teu irmão, tu tem tentado pagar na mesma moeda. Quem paga mal com mal, querido, é semelhante ao próprio mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. Ele fez comigo, mas eu vou fazer banquete. Ele fez comigo, mas eu vou me alegrar com ele. Ele fez comigo, mas eu vou entregar ele nas mãos do Senhor. Não importa o que ele fez. Não adianta tu ficar segurando a Mimeleque dentro de ti. Não adianta ficar segurando este mal, pastor, mas o que ele fez comigo foi muito ruim. E nós com Deus? E o que nós temos feito com Deus quando somos falhos? E os nossos erros? Nós ficamos muito pensando, querido, no passado. E isso tem destruído o nosso presente. Isso tem frustrado muitos sonhos. O Senhor está te dizendo nesta noite: vai pôr fim em todos os pensamentos negativos antigos. Vai pôr fim a este mal. Hoje tu vai perdoar a tua irmã. Hoje tu vai perdoar o teu irmão. E Deus vai abrir poços para ti. Poços de água firme. Então não somos às vezes abençoados, querido, porque guardamos. Isaac se alegrou com um homem que tanto maltratou ele. Assim que ele terminou, os poços deram água. Quem somos nós, querido, que continuamos desta maneira? Continuamos lembrando das coisas do passado. Eu fico pensando aqui, querido, às vezes tem pessoas que ficam remoendo, lembra lá do que aconteceu no passado. Às vezes tem casal dentro de casa que é só só o homem e a mulher, nem filho às vezes tem. Meu irmão, qual é o mais fácil? Você entrar numa luta, numa nova batalha, ferido com teu esposo, ou você está unido a ele, pedindo ajuda dele? Fica pensando, querido, muitas vezes quem tu teve para trás, o que aconteceu do ano retrasado, o que aconteceu, vamos viver hoje. Deus está dizendo hoje: ei, vamos perdoar, vamos jogar isso no mar do esquecimento. O teu irmão não merece ser preso por ti. Entrega na mão de Deus. Ele, Deus, querido, Ele, o Senhor. Pastor, tu não conhece o meu vizinho. Ô bicho ruim. Trata ele bem para tu ver. Trata ele bem para tu ver o que vai acontecer. Tem uma história que eu estou lembrando agora. Uma ilustração que uma mulher iria casar. E noiva, louca pelo esposo, pelo noivo. Passou-se os dias, o pai dela descobriu que ele era viciado em jogos de carta. Viciado. Olha como é que faz uma mulher sábia às vezes. E ele diz: filha, tu não pode casar com este homem, porque este homem é viciado em cartas, vai te deixar só e vai fazer a coisa errada. Tu vai sofrer. E ela disse: pai, mas eu amo, e eu prefiro enfrentar. E casou-se. Diz que passou-se os dias. Ele saiu, passou uns dias em casa, depois sentiu a ansiedade, o desejo de ir de novo. Foi lá e começou a jogar cartas novamente. Primeira vez ele chega à meia-noite, ela estava acordada. Quando ele chega, ele fica com ira, com raiva, porque viu ela acordada naquele momento e deveria estar dormindo. E ele reclama porque tinha perdido. E ele chega falando mal com ela, gritando com ela. E ela diz: filho, eu apenas perdi o sono. Estava assistindo aqui, de repente perdi o sono, mas boa noite. E foi dormir. Dia seguinte ele chega mais tarde, 1 hora mais ou menos da madrugada,
E agora ele, quando chega, já chega falando novamente: nós uma vez acordada. E ela olha para ele e diz: filho, eu preparei um bolo para nós. Eu estava aguardando você chegar até agora para a gente comer junto esse bolo, para a gente lanchar juntos. Vem para cá, vem, você deve estar cansado. E aquele homem foi e ficaram juntos ali. No outro dia, querido, ele chega mais tarde. Ela preparou um lanchinho, foi tirando a blusa dele, foi ajudando a ele sem falar nada, sem levantar a voz para nada, simplesmente ajudando a ele. Quando foi na quarta vez, aquele homem não conseguia jogar. O pensamento dele estava em casa: ela está me tratando tão bem que eu não sei o que está acontecendo. Não conseguia de maneira alguma, e ficou lá, e de repente saiu no meio do jogo e foi para casa, e nunca mais voltou a jogar. Você sabe por que isso, querido? Não adianta a gente julgar, não adianta a gente estar tentando derrubar aquele que está errado, aquele que rouba, não gosta de ser chamado de ladrão. E é o que mais nós fazemos. Às vezes nós vemos os nossos filhos como filhos que não tem mais jeito, e a gente lança ele na sarjeta, a gente acaba com eles. Do mesmo jeito, às vezes os pais que bebem, mas o Senhor não quer isso não. O Senhor está te dizendo: tenha compreensão. O Senhor está dizendo: perdoa. O Senhor está dizendo: entenda. Nós não somos chamados como juízes, nós somos chamados como adorador do Senhor. Nós fomos chamados para adorar o nome do Senhor. Não está dando certo, nós adoramos. Começou a dar certo, nós adoramos. Meu casamento está em guerra, eu adoro. Meu casamento está uma bênção, eu adoro. Ei, está passando por luta na vizinhança, adora. Está passando por dificuldade, adora. Nós fomos chamados como adorador. Temos muita dificuldade quando vejo alguém que sofre. Nós temos muita dificuldade quando a gente vê alguém que cai no nosso caminho. O Senhor está dizendo hoje: perdoa, seja lá o que fizeram contigo. Esquece. Esse filho, querido, veio para esquecer. Esquecimento. Esqueceu o que passou, deixou tudo para trás. Eu amo esse versículo aqui, Filipenses 3, vai dizer assim: ó, estou seguindo para o alvo e deixando as coisas velhas para trás. Segue para frente, querido. Pastor, eu já sofri muito no passado, alguém já agiu muito contra a minha vida. Vai para frente, olha para frente, segue para frente. Não adianta tu estar remoendo, não adianta tu estar pensando nessas coisas. Tu vai entrar em luta ferido, tu vai entrar em batalha desgastado. Não adianta, o Senhor quer você firme, olhando para o céu. Nós servimos a Deus, meu irmão. Você foi chamado para servir a Deus. Então não importa o que está fazendo, o que está acontecendo, sirva. Não importa se faltou alimentação, sirva. Busque, clame, continue na presença dEle. Muitas vezes a nossa família, querido, eles não estão junto conosco por culpa nossa mesmo. Às vezes por culpa nossa mesmo nós destruímos os sonhos deles. Eles não têm a orientação que você tem, e nós não temos paciência com ele. A Bíblia diz que os mais fortes suportam os mais fracos. Às vezes tudo que nós queremos é destruir. Que custa, querido, a gente olhar um pai da gente que não conhece a palavra na sua ignorância, e a gente dizer: eu tenho paciência contigo até quando Deus quiser, até quando Deus te levar, mas uma coisa eu faço, a minha parte. Tu sabe o que eu encontrei esses dias? Isso é complicado mesmo. Você sabia que antes de ser crente eu olhava muito para a vida dos crentes? Não para falar mal dele não, mas como é que eles viviam, como é que eles caminhavam. Deixa eu ver se esse povo é um povo que perdoa mesmo, se esse povo é um povo legal mesmo.
Tem alguém observando você na sua casa, minha irmã. Tem alguém observando você no celular, na sua casa, no meio da sua vizinhança. E agora quando você disser assim, vem comigo, eles vão primeiro olhar para a tua vida. Como nós estamos? Estamos guardado rancor. Te fizeram mal, mas tu está vivo. Tu está vivo e pode